Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio SoluteCast. Esse é o terceiro no novo formato em vídeo. Meu nome é Daniel Nascimento, sou Head Nacional de Vendas no segmento de Financial Business e do Grupo Solute, e estou bastante animado para o nosso terceiro episódio desta nova temporada. Comigo trago dois incríveis convidados, Alexandre Torres, diretor de tecnologia da Solute, e Augusto Castanheda, diretamente do Peru, especialista em SSL. Olha só, o terceiro episódio dessa nova temporada e já com uma atração internacional para participar conosco aqui. Hoje vamos falar um tema que faz parte do universo de proprietários web, de aplicações, apps, né, e também de usuários, que é a parte de cibersegurança focada em SSL e as boas práticas na proteção de dados. Nesse episódio, conversaremos sobre a importância de proteger as informações online e por que o SSL é uma solução para isso. Antes de mais nada, vou deixar com que os nossos convidados se apresentem. Vou iniciar com o Alexandre e depois eu passo para o Augusto. Alexandre, por favor, seja bem-vindo. Olá, Daniel. Olá, Augusto. Prazer estar aqui com vocês nesse mais novo episódio do SoluteCast. É sempre um prazer participar. Eu sou diretor de tecnologia da Solute. Estou há 5 anos na empresa, à frente das áreas de desenvolvimento, de infraestrutura. Tenho mais de 30 anos na TI. Parei de contar quando chegou no 30. Agora falo mais de 30. Venho da área de desenvolvimento, tenho mestrado em gestão de TI. Atualmente estou fazendo um mestrado na Georgia Tech em Machine Learning, né, para estar atualizado e levando o Grupo Solute para o mundo da inteligência artificial. E é um prazer estar aqui falando de um subtema da cibersegurança, algo que nós estamos falando muito esse mês. E é isso aí. Vamos em frente. Perfeito. Eu ia brincar que você tem o tempo quase a minha idade, né? 30 anos, quase lá. Dá para escrever alguns bons livros, né? Muito legal, Alexandre. Obrigado por sua participação. Augusto. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Um prazer, uma honra estar com especialistas num assunto tão importante como o SSL e a segurança digital. Meu nome é Augusto Castanheda, eu sou engenheiro informático com 15 anos de experiência. Sou experiente em certificados digitais para assinatura eletrônica qualificada e também para identidade digital qualificada para pessoas físicas, servidores, software. Bom, enfim, e a última especialização que eu tenho é proteção de dados pessoais em Brasil, com lei geral de proteção de dados pessoais. Eu me aprofundo mais para atender o mercado brasileiro. Então, é uma honra, um prazer estar com vocês aqui. Que legal, muito legal. O prazer é nosso, na verdade, Augusto. Obrigado pelo seu tempo aí. E iniciando, né, o tema, né, iniciando a conversa que nos une aqui nesse momento, eu queria perguntar para o Alexandre se ele pode explicar para a gente o que é o SSL, né? Explicar de uma forma para o nosso telespectador, né, como ele funciona, para que ele serve. E só um parênteses antes de você começar, Alexandre, só explicando que o SSL é uma sigla, né? Ele é um protocolo, que inclusive já é defasado, tem um novo protocolo que é o TLS, essas pequenas siglas, mas o SSL significa Security Socket Layer e o TLS, Transport Layer Security. Vocês vão ouvir falar bastante disso ao longo da nossa conversa. Alexandre. É isso aí. A gente se refere a tudo como SSL. Ele é um protocolo de segurança usado por máquinas e equipamentos, mas é o que você vê quando você acessa um website, que lá em cima tem um cadeadinho no browser. Quando tem aquele cadeadinho, significa que esse site está protegido por esse protocolo de segurança. Ele se tornou extremamente popular nos últimos anos, diria que na última década. É muito incomum nós acessarmos um site que não seja protegido por um protocolo SSL hoje em dia. E quando isso acontece, você imediatamente recebe um aviso de segurança falando algo como esse site não está protegido, deseja continuar sim ou não. A gente fica, às vezes, com medo, mas dependendo do que clica e vai. Mas o que é isso, né? O SSL, ele permite duas coisas. Ele permite que a gente tenha certeza de que o site com quem a gente está falando é daquela empresa ou é aquele site que a gente queria estar falando. E mais importante, ele faz com que a comunicação entre os dois pontos seja totalmente criptografada, seja totalmente codificada.
Então, se eu vou, por exemplo, numa rede Wi-Fi qualquer, do shopping do aeroporto, mesmo na minha casa, e vou acessar um site e alguém está fazendo ali algum tipo de monitoramento daquela rede, quando eu me conecto com o site, eles trocam algumas informações, trocam uma chave, uma senha. A partir daquele momento, todos os bytes que saem do meu computador ou que saem daquele site para o meu computador, eles passam a ser criptografados. Então, mesmo que alguém intercepte essa comunicação, essa pessoa não vai conseguir saber o que está sendo transitado ali. Essa é a principal função. A outra, como eu já falei, é eu garantir que a empresa é quem ela diz que é. Então, se eu vou lá no site www.solute.com.br, eu consigo clicar no cadeadinho e ver que alguém, né, e daqui a pouco eu falo quem, alguém foi lá e garantiu que a empresa Solute, que existe no mundo real, que tem uma sede, que tem um diretor, presidente, que foi ela que pediu que o site www.solute.com.br fosse para o ar. E não o fulano da esquina que registrou esse domínio e está se passando por Solute. Eu consigo saber isso só de clicar ali no cadeadinho. E por que eu posso ter essa tranquilidade? Porque alguém foi lá e fez esse ateste, atestou isso. Né? E quem é essa pessoa? São empresas que prestam esse serviço, empresas que são acreditadas mundialmente e que prestam esse serviço de acreditação, de emissão de certificados SSL nos quais a gente pode confiar. Né? Aí a gente pode entrar, falar um pouquinho dos níveis e tal, mas basicamente é isso. O SSL vai te dar a garantia de que tudo que você conversa com esse site é criptografado e que você saiba com quem você está conversando. Perfeito, Alexandre. Você falou duas coisas que são bastante interessantes, várias coisas que são interessantes, mas eu penso duas que são a questão da validação organizacional, né? Isso. Você saber com quem você está se relacionando, trocando informações na internet, porque a gente percebe que tem alguns provedores que emitem certificados gratuitos, né, com uma validade menor e sem essa identificação. Ou seja, eventualmente você pode entrar num site que tem o cadeadinho. Pessoal, prestem atenção nisso. A questão do cadeadinho é muito importante. Como o Alexandre falou, o navegador, né, onde você está lá se relacionando com aquele site, ele dá uma mensagem de alerta. Escutem essa mensagem, não avancem, a não ser que seja algo muito específico e cuidado. Mas, enfim, tem alguns provedores que fazem de graça a emissão, só que eles não identificam que é daquela organização. Ou seja, eventualmente você pode cair num golpe mesmo com cadeadinho, correto? Correto. Aí a gente vai para os níveis de segurança, né? O primeiro nível que a gente encontra muito, que é esse nível que eu não tenho a identificação da organização. Eu tenho apenas a parte de criptografia. Já é uma segurança. Então, eu nunca, em hipótese alguma, vou entrar num site que envolva transação comercial, envio de informações como login, senha, de qualquer que seja, se ele não tiver pelo menos o nível de criptografia ali do SSL. Agora, se é uma coisa mais séria, onde eu vou pôr meu cartão de crédito, onde eu vou fazer compra, é um e-commerce, ou eu vou estar informando dados importantes, aí eu preciso saber se eu tenho um nível organizacional, né? Que aí é o SSL que diz que aquela empresa é aquela empresa mesmo, como eu expliquei antes. Perfeito. Né? Então, isso é muito... Agora, como que eu sei disso? Clicando no cadeadinho. Você pode clicar lá. A gente acho que quase nunca fez isso. É verdade. Você pode clicar no cadeadinho. Ele vai só de clicar, ele já te mostra as informações, o nível. Né? E para os mais curiosos, você pode fazer o download do arquivo que identifica aquela empresa. Então, dá uma clicadinha ali se você estiver curioso, que você já vai ver essas informações. Que legal. E é por isso que a gente pode dizer que um SSL é fundamental para a segurança de um site? Fundamental. Ele é o primeiro passo. Sem o SSL, sem o cadeadinho, você tem zero segurança. Zero. Que site que eu posso entrar que não tem cadeadinho? Se for um
você quer ler uma notícia, sei lá, né? Eu nem sei mais que site existe, assim. Talvez algo que você não vai se relacionar no sentido de enviar, trocar informações. Né? Você Ou vai uma ler coisa alguma coisa ali. extremamente amadora, um fórum muito específico, mas sinceramente, cada vez mais raro nós encontrarmos sites que não têm. Até porque hoje em dia o Google, ele acaba nem ranqueia os sites que não tem, né? Exatamente. O SSL. Exatamente. Então, no resumo, a gente pode dizer que quando você vai interagir com um site, se for algo mais institucional, irei ler, ver uma notícia, ver alguma coisa, um DV, né, de validação de domínio sem organização, até ok. Agora, se for transacional, vou colocar meu dado, meu endereço, login, vou me logar, login sem e tal, aí o recomendado é que seja um organizacional no mínimo. Organizacional, exatamente, é isso. Perfeito, perfeito. E eu quero trazer aqui o Augusto para a nossa conversa para falar sobre boas práticas de cibersegurança, né? Tem a questão do SSL, mas eu queria ouvir um pouquinho aí do Augusto, da experiência que ele tem acerca disso. Augusto, contribui aí com a gente, por favor. Claro. Eu só para complementar o que a Alexandre falou, é que a verdade, se você tem um negócio sério, tem uma empresa que procura uma segurança digital, de alto padrão, então você precisa investir em certificados digitais com avaliação de organização, ou a extendida, né? Em inglês é OV ou EV. Porque outros certificados digitais não garantem que, ou garantem, por enquanto, garantem que qualquer um pode pegar o nome da sua empresa, muito parecido, e podem copiar o site, podem copiar as informações e pegam seus dados, que são muito importantes. Mais ainda se você está fazendo pagamento ou e-commerce nesse site. Assim, cuidado com isso. É muito importante que você, como o responsável da TI ou dono dessa empresa, pense bem em comprar um certificado digital com o maior padrão de segurança que é OV ou DV. Ou nesse caso, EV. Bom, na cibersegurança, é importante saber que tudo começa com criar ou investir em políticas de conscientização das pessoas. As pessoas sempre são o ponto mais fraco da cibersegurança. Nesse caso, então, você precisa informar, tanto para seus clientes como para seus trabalhadores e os programadores, todos que trabalham na empresa, como mostrar que o site é seguro. E uma das primeiras coisas é usar o certificado SSL com OV ou EV, é identificar ou reconhecer como é um certificado SSL na parte mais básica mínima. Porque antes, os navegadores, o Chrome, o Mozilla, ajudavam muito quando mostravam uma cinta verde para demonstrar que um site é seguro, um site é real. Agora isso mudou, mas de qualquer jeito dá para que no caseado você consiga pegar as informações reais, autênticas da empresa detrás desse site. É muito importante. Então, tudo começa com as pessoas. É importante que todo site público ou ainda privado, intranet, extranet, todo site tem um certificado SSL, tudo. Assim como o certificado SSL, também existem certificados para assinar código ou certificados para assinar software. Agora que os aplicativos são mais populares que os sites, agora estava vendo umas informações do StatCom que o ano passado os aplicativos superaram em 51% a média de uso, comparado com o web apps ou ainda com aplicativos de escritório. Então, temos que ter mais foco em proteger esses aplicativos. Mais ainda em Android, pelo menos em iOS, eles têm uma revisão mais profunda com isso. Mas, se você é um desenvolvedor de aplicativos para celular, é importante que se informe e compre certificados digitais para assinar código ou software. Isso garante que o usuário possa, de qualquer jeito, se informar quem é o autor ou
desenvolvedor desse software. É muito importante manter, então, os aplicativos web, nesse caso com SSL, os aplicativos de celular com o certificado de código, e aí, pelo menos, tem os 50% resolvido a segurança digital quando você fornece um serviço virtual, tanto para e-commerce, comércio eletrônico, pagamentos e qualquer um. Finalmente, agora que o Brasil está muito forte com a lei de proteção de dados pessoais, então isso tem muito a ver, a segurança desses aplicativos e de web apps tem muito a ver com assegurar que você é uma empresa séria e que você está fornecendo segurança e cumprindo com a lei de proteção de dados pessoais, lei geral de proteção de dados pessoais em Brasil. Então é muito importante isso. Claro, além de sempre ter atualizado o antivírus, criar políticas de conscientização, mas tudo é renovável, tá? Cada ano, cada 6 meses, é importante. As pessoas esquecem muito rápido das dicas de segurança. Então é muito importante, desde meu ponto de vista, essas primeiras dicas com respeito a isso. Legal. Deixa eu fazer o meu à parte aqui. O Augusto falou de um ponto muito importante, que é o certificado de aplicativos, de aplicação. A gente nem é o tema aqui, não, mas tudo isso o problema é o problema da identidade. A Solute é a maior empresa de certificados digitais do país, resolvendo o problema de identidade para pessoa física no mundo digital. Então, o que é um certificado digital? Tanto para pessoa física, PJ, SSL ou aplicação. Eu tenho uma entidade que é acreditada, né, no caso da Solute e SSL também, ela é acreditada para dizer que você é você, né, ou que a empresa é a empresa. Então, quando a gente emite um SSL do tipo OV ou do tipo EV, que são os níveis mais altos, eu estou dizendo que aquele site é daquela empresa, ou seja, uma outra pessoa, eu vou lá, eu vou pedir talvez documentos, eu vou pedir comprovação da pessoa jurídica, e só depois que eu passo por todo um processo de verificação da empresa, eu emito um certificado SSL para ela colocar no site. Então, eu tenho a garantia de que, quando eu me conecto àquele site, eu estou conectando com um site real. A aplicação é a mesma coisa. O Augusto falou do certificado que a gente chama de Code Sign, CS, eu ia falar CT. CS, que é o Code Sign. Que eu, como desenvolvedor de aplicativo, vou pôr o aplicativo na loja. Aí eu tenho o meu certificado que eu assino esse código. Então, a loja coloca tanto o aplicativo quanto o certificado de assinatura lá. Então, quando eu baixo um aplicativo para o meu celular, eu também consigo atestar quem foi que produziu e colocou esse aplicativo no ar. Então, isso tudo é um problema de identidade atestado por uma empresa terceira que vive disso, para ter... Aí nós temos processos auditados, normas rígidas para seguirmos, para garantir que todos confiem naquilo que nós atestamos. A gente, no fim, vende confiança, né, Daniel? A gente não vende certificado, a gente vende confiança. Confiança, exatamente. Então, é isso. E no Code Sign, Alexandre e Augusto, seria correto falar que ele serve, além da questão de você deixar claro quem que foi que escreveu, né, quem desenvolveu aquela aplicação, aquele código, ele também serve para que o usuário tenha a garantia de que nenhum terceiro, aí, um agente malicioso, tenha inserido algum código, né, colocado algum cavalo de Troia ou coisa do gênero naquela aplicação. Também serve para isso, né? Ele identifica quem fez e também garante que não tem alteração naquele código. Correto afirmar isso? Quer falar, Augusto? Bom, é verdade. Como o Alexandre falou, serve tanto para a identidade, para garantir a identidade do site e da empresa que coloca no funcionamento esse site, como para a criptografia. Essa parte é muito apaixonante, porque a criptografia dá o sentido ao certificado SSL. Faz tempo, eu sempre me perguntava se o nome de produto SSL é correto para um produto que tem a ver com identidade, mais que com a parte técnica, porque o certificado SSL garante a identidade do site, mas está certo que também garante a criptografia, que
graças ao certificado digital SSL, você garante que os dados passem de seu computador, você interage com Google Chrome, com Mozilla, com Safari, garante que essas informações passem daí criptografadas até o servidor do site. Então, claro, tem sentido que esse produto é SSL. Mas o problema disso, eu sempre encontrei um problema disso, é que as pessoas que compram esse tipo de produto não entendem bem que é um SSL. É uma licença de software, é como Office, é um antivírus, porque se garante a segurança digital do site, muitas pessoas acham que é um antivírus ou que vai garantir a segurança perimetral do servidor. Então, é importante esclarecer e informar muito bem o cliente que está comprando. Mas, nesse caso, é importante que eles saibam qual é a função principal do SSL, a identidade e a criptografia. Isso está claro. E outro ponto importante é que não tudo é a responsabilidade do SSL, também tem a ver com como configura o SSL para que seja correto. Tem muitas ferramentas online que avalia que essa configuração de SSL, desse certificado digital dentro do servidor, seja correta. E, além disso, tem outras configurações que avaliam que você só está permitindo que uma entidade de certificação emita certificados para sua empresa ou seu site. Isso é muito importante, porque desse jeito evita o phishing. Isso é muito importante. Isso acho que os passos mais importantes que deu a indústria de SSL. Então, você tem um site, você pega um certificado digital da Solute, e dentro das configurações de DNS, uma configuração um pouco mais técnica, podemos aprofundar mais adiante, mas dentro da configuração SSL, você indica qual é a única entidade de certificação autorizada para emitir certificados SSL. Assim evita que outros certificados, que dão certificados de graça, ou outros que são usados com padrões muito mais baixos de segurança, emitam certificados a domínios parecidos com você ou seu próprio domínio. Acho que essa parte é muito importante também. Você tocou num ponto, o Alexandre também tinha tocado, que é com relação a parte de suporte, né, que você acabou de falar. Quando você vai para um certificado gratuito, que está na moda, e um outro ponto antes de entrar nesse, muitas empresas estão adotando o SSL por causa que uma espécie de obrigação, né? Por causa do Google, por exemplo, que só vai ranquear aquele site se ele tiver um SSL. E aí as empresas acabam optando por ter um custo menor e acabam pegando os certificados gratuitos. Só que, quando você olha com mais atenção, você percebe que o gratuito não é tão mais barato do que você ter um certificado adquirido com uma autoridade certificadora constituída, etc. e tal. No sentido de que você precisa trocar mais rápido esse certificado, né? Cada 3 meses você tem que trocá-lo. Você precisa, se você tiver alguma dúvida de suporte, você tem que se virar sozinho, né? Você não tem esse arcabouço que uma autoridade certificadora oferece, né? Uma autoridade certificadora de mercado. O Augusto colocou uma coisa que é sensacional, assim, do ponto de vista de segurança, de você conseguir restringir no seu DNS a autoridade certificadora que vai emitir certificados em seu nome, né? Ou credenciando você, ou te identificando. E isso é uma coisa que a esmagadora maioria, não sabe. Né? E uma autoridade certificadora como a Solute, ela tem condição de te apoiar, né? Apoiar você que está assistindo aí a gente nisso, né? De fazer essa configuração. Como o Augusto falou, muitas vezes não é só comprar... não adianta eu comprar uma fechadura master cheia de coisas de segurança, de questões de segurança, e implementar só o básico. Né? Eu preciso que quem me vendeu me dê o apoio para que eu consiga configurar e usar na plenitude do certificado para que ele consiga, né? A questão da configuração do servidor, deixar ele, né, fechar as portas, deixar tudo bonitinho para isso. E o que eu percebo é que as autoridades que emitem o gratuito não dão esse apoio para o cliente. Né? Não é gratuito à toa, né? Não é gratuito à toa. Então, o gratuito, se for ver no final do dia, é caro. Eu comprei uma fechadura digital lá para casa. Olha É a só. melhor coisa que eu fiz, muito bom. Mas eu chamei alguém para instalar, né? Porque... Então, se você está assistindo a gente e não entendeu o que é DNS, não tem problema. Chame alguém que entende do assunto para fazer isso para você. E a gente pode ajudar nisso também, né, Daniel?
Com toda Mas certeza. voltando, você fez uma pergunta do code sign, se garante que não tem alteração no código. E é também. Né? Então, quando eu baixo o aplicativo assinado, eu garanto que entre o desenvolvedor fazer e eu estar baixando, ninguém alterou nada. É outra... Tá garantido ali, né? Tá Para sua garantido. segurança. E Augusto, você tocou num Só voltando. Aham. Mas vamos lá. Se eu tô, por exemplo, eu tô lá subindo um site meu, um projeto pessoal ou uma coisa simples, vai lá, não tem problema eu pegar um certificado desse gratuito ou baratinho, porque afinal de contas né, Augusto? É a velha conta que eu tenho que fazer entre o quanto que eu quero gastar em segurança e o quanto que eu estou precisando segurar, né? Então, se é um site simples, lá, uma coisinha, tudo bem. Agora, envolveu dinheiro, envolveu informação, é um site de alto tráfego, aí vale a pena mesmo investir em segurança. E você falou um ponto muito importante, Daniel, do lado de quem é o dono do site. Se você não tem bons certificados SSL, o Google vai penalizar a indexação e mostrar seu site lá na pesquisa. Exatamente. Importantíssimo isso. Isso, de novo, o custo nem é tão alto. E um certificado nem é tão caro, né? É um custo tranquilo. Mas, pode falar, Augusto. E não é tão caro, pensando como é um processo de avaliação de identidade detrás da emissão de um certificado digital SSL. Por quê? Porque o certificado de graça, bom, você pega na hora o certificado digital, mas não garante a identidade. Não garante, além disso, o suporte que uma empresa como a Soluti dá para os clientes, as dicas de segurança. Isso não consegue em uma entidade de certificação que dá certificado de graça. Mas é importante que o cliente saiba que detrás de uma emissão de certificado digital existe uma empresa avaliada mundialmente como a Soluti, que no processo é um processo muito parecido com um cartório, que avalia a identidade de uma empresa com fontes públicas ou com as informações que já tem, e depois disso você tem um certificado digital. Então, um certificado digital não é só um software, não é só um serviço, é uma avaliação de identidade. E você pega depois o certificado, que é um arquivo que é configurado no site, no servidor, mas é isso. Então, os clientes têm que entender, porque isso pode tomar um tempo, pode tomar uns dias, né? Não é tão rápido. Então, aí também o cliente começa a comparar, mas eu tenho um certificado digital nesse site de graça, que em 2 minutos eu tenho, mas esse outro, que é uma empresa maior e que me dá certificado em 2 dias. Mas é porque precisa de um processo de avaliação de identidade para assegurar depois para seus clientes que o site é real, entendeu? Então, essa parte também é importante que o cliente, vocês como usuários saibam que tem, além de o produto tecnologia, é um serviço de avaliação de identidade como um cartório. E a Soluti faz isso. Exato. Só resumindo, o certificado SSL gratuito ou baratinho, ele só vai garantir o primeiro nível de segurança, que é a criptografia dos dados entre os sites. Normalmente, você vai achar ele no mercado com o nome de DV, certificado DV. Depois disso, nós temos um outro nível de segurança que vai garantir que a empresa real, a empresa do mundo real, é a dona daquele site. Esse é um certificado que vai custar um pouco de dinheiro, mas como você falou, é normal e vale super a pena. Esse, normalmente, você vai encontrar ele com o nome de OV. E ainda existe o EV, que é o Extended, né? Que aí a gente vai verificar mais coisas. Né? Então, é um certificado de mais confiabilidade para as empresas. Para uma empresa estar apta a prestar esse serviço, a gente passa por um processo pesado de certificação. Né? No caso do SSL, é um consórcio de empresas mundial chamado WebTrust. Né? Então, a gente passa por um processo de auditoria, de envio de documentação. Isso dura muitos meses. Né? E tem muitos profissionais envolvidos nisso. Tem auditoria física, auditoria documentacional. A gente precisa ter equipamentos próprios, precisa gastar uma grana em equipamentos próprios para isso. Né?
No caso da Solute, nós temos salas, cofre específicas para esse processo, né? Então, também vai um tanto aí de trabalho. Olha, aqui entre a gente, é um momento ideal para falar que a Solute é pioneira na questão do Web Trust? Podemos falar, né? Nós já temos o selo, nós temos tanto o selo de confiança da ICP Brasil, que é o órgão do governo brasileiro que atesta a nossa capacidade, que nos audita e atesta a nossa capacidade de fornecimento de identidades digitais para pessoas, empresas e equipamentos, SSL. E temos também o selo Web Trust, né, que também nos atesta com a nossa capacidade de fornecimento de identidade mundialmente. E isso é muito legal, né, Ale? Assim, falando um pouco de Solute, bem rápido para não fugir muito do tema, mas você saber que tem uma empresa brasileira que tem um selo Web Trust que é confiada em âmbito mundial. Exatamente. Isso é uma coisa bastante interessante, até para você saber com quem você se relaciona, né, para ter os seus certificados. Isso. Acho que isso é uma coisa legal aí, só para ficar no ar e você entender, né, na hora de negociar com a gente. Augusto, há algum tempo você falou uma coisa interessante sobre phishing e tal. Eu queria fazer aproveitar esse gancho e te perguntar como que o SSL ajuda a evitar esse tipo de ataque cibernético, né, com phishing, malware e coisas do gênero. É bem simples de entender e quero transferir esse conhecimento para vocês. Que um site protegido com um certificado digital SSL do nível OV ou EV mostra as informações do dono desse site. Só precisa fazer clique no cadeado e ver as informações da empresa que mantém esse site ou da empresa que fabricou esse site, desenhou esse site. Então, isso é a primeira coisa que nós, como profissionais, temos que entender e nós temos que informar para nossos clientes. Muito banco, que você sabe que o banco é a indústria mais afetada por phishing, muito banco faz muito esforço com campanhas de comunicação para que os clientes entendam que não é só conferir que o nome seja bom, ou seja real do banco, mas é também que clique no cadeado, pegue as informações e que tenha as informações do banco. Assim como o banco pode ser uma empresa pequena ou qualquer empresa que pegue as informações pessoais ou de pagamento dos clientes. Então, o phishing se resolve não só com a tecnologia, mas também com esse investimento que eu falei no início, de que temos que saber como transferir esse conhecimento ou essas informações de que os usuários reconheçam que é um site real. Esse é no primeiro passo da phishing. No malware é igual. Adwares, malwares, qualquer bicho digital que tente entrar no seu computador, se resolve do mesmo jeito, porque se você não está entrando num site real, de um banco, de um comércio eletrônico, de um site que não precisa ser comércio eletrônico, então você poderia entrar num site de um serviço que você usa todo dia, mas clonado, falsificado ou não autêntico, e você pode inconscientemente descarregar esse tipo de bichos eletrônicos. Então, igual, tudo começa com saber identificar o site real, e a melhor ajuda de identificar um site real, porque para isso são os certificados digitais, é reconhecer que tem um cadeado e tem as informações do fabricante ou do serviço da empresa que dá o serviço que você tenta pegar. Então, você resolve desse jeito, saber como identificar esse tipo de site. E ajuda muito os certificados digitais SSL. Desse jeito também, os certificados digitais de código, co-design, né, ou de software, mostra na hora quem é o fabricante desse software. Então, também é importante nessa parte, porque os aplicativos que agora são mais usados, mais ainda que os aplicativos de computador, eles transferem também malwares, adwares, que infectam o computador e roubam essas informações. Então, é muito importante, em as duas coisas, reconhecer muito bem o fabricante ou o dono do site de trás. Você tocou num ponto, né,
falando sobre bancos, né, instituições financeiras que utilizam, e esse é um dos grandes públicos atualmente da Solute. É óbvio que é o que eu brinco, o certificado digital SSL, ele é de A a Zinco, independente do seu segmento, independente do seu tamanho. Se você tem um site, você quer se relacionar pela internet, você tem que ter esse tipo de certificado para proteger essa comunicação, como a gente tem falado o Solutecast inteiro. Mas, sobre um ponto que eu queria tocar sobre o financeiro, esse tipo de certificado é tão importante que toda a parte de Open Finance, que é um movimento mundial e acontecendo, e aqui no Brasil especificamente, que é onde a gente tem atuado por enquanto, né, com mais força, você tem uma concentração muito forte desses certificados, né, nessa comunicação do Open Finance, para você identificar, para você conseguir criptografar, trocar dados. E isso é algo que traz bastante peso para a utilização desse certificado, né? Isso. Antes de entrar no Open Finance, se você não sabe o que é phishing, a gente acabou de soltar um vídeo no nosso canal da Solute. Mas basicamente são aqueles golpes que a gente recebe um e-mail pedindo para você clicar e trocar a senha do seu banco, e você acaba clicando, e o que o Augusto falou é que se você entrar num site, está desconfiado, clica no cadeadinho. Você pode fazer esse exercício aí. Entra no site do seu banco, clica no cadeadinho, você vai ver que lá dá a informação da empresa. Então, ficou na dúvida? Clica no cadeado, que ele vai te mostrar ali se você está falando com a empresa correta, né? E, sim, o Open Finance é um movimento grande aqui, onde bancos, instituições financeiras falam com instituições financeiras o tempo todo. E, nesse processo, a gente tem aí várias camadas de certificado, né, para um saber que está falando com a instituição certa, né? Então, o tempo todo servidores falando com servidores, e eles estão, todos eles, com certificados ali, de preferência da Solute, né, Daniel? Com certeza. Falando e se identificando para saber se estão falando com o servidor correto. Perfeito. E tem uma questão, um pouco antes, o Augusto tinha comentado sobre LGPD, né? E aí você tem um movimento mundial também desse tipo de lei para a proteção de dados, tem a GDPR lá na Europa, tem a LGPD aqui, etc. E aí você entra num novo ativo, que eu vejo o pessoal comentando, que é o ativo da reputação, né? Que antes ele não era tão olhado, com tanta atenção. E aí, dado esse novo ativo, eu queria entender de vocês a opinião e a visão de vocês sobre como que a segurança dos sites é afetada, na verdade, como que a segurança do site afeta a experiência do usuário, né? E também a confiança da marca, né? Como que vocês veem isso e a utilização de certificados para a proteção desse novo ativo, digamos assim? Quer começar, Augusto? A verdade afeta e impacta muito, porque muitas das queixas na internet de usuários que tiveram má experiência, tiveram golpes, são de sites falsos. Não é do mesmo banco, não é do mesmo site, não é da mesma e-commerce que fez algo errado. É de sites falsos, de phishing. Eles experimentaram golpe por isso. Então, claro que afeta que você não desenvolva uma política de segurança, primeiro baseada nos certificados SSL, para garantir que o site é real. E tem muitas outras empresas, no mínimo, que ainda nem conhecem os certificados SSL, não desenvolveram isso, e é mais vulnerável ainda. Então, afeta muito as marcas, e tem um monte de queixas aí nas redes sociais, nas mídias, que tem a ver com impacto, essa má experiência que tem o usuário com esse site. Então, afeta muito. Tudo tem a ver com a verdadeira experiência. E um usuário que não é um usuário dessa marca vê esses relatórios, esses comentários na internet, então, claro que pode parar de comprar ou desistir de comprar. Então, é muito importante nesse caso. E também é importante na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque se você, e acho que é parte de um mecanismo técnico da lei, que você implemente obrigatoriamente SSL, onde você vai trocar as informações com o usuário, ou onde vai pegar as informações desse usuário final, desses clientes, desses usuários.
que você queira cumprir com a lei 100%, tem que implementar SSL em qualquer site onde tem formulários, onde tem processamento de pagos, pagamentos, então tem que implementar. No mínimo, tem que pensar nisso. Se eu vou me relacionar com uma empresa, eu vou comprar ou fornecer informações, e essa empresa não investiu no SSL, já está errado. Assim, eu já fico com o pé atrás. Com certeza. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista da imagem da empresa, é o mínimo para você começar a investir em um SSL OV, pelo menos num OV. É uma empresa que está na internet, que mantém seu negócio lá, que tem disposição, que tem todo o interesse. O mínimo é ter um bom certificado SSL ali. E você vê uma coisa, essa questão do impacto, né, na reputação. Eu tenho alguns clientes, uma quantidade interessante de clientes, que eles acabam adquirindo outros sites com nome próximo ao deles, eles registram e emitem certificados SSL, redirecionam para o original, para o domínio principal. Por quê? Acaba que respinga, né? Porque, assim, quando um usuário ele entra num determinado site e ele não percebe, por exemplo, que aquele site tem uma letra a mais, tem algum caractere a mais que passa batido numa leitura rápida, e ele cai num golpe, imediatamente ele já linka aquilo com a empresa que ele estava pensando que estava se relacionando. E muitas vezes ele atribui a culpa assim, para essa empresa, né? Porque... E aí que vem a questão, ali não tinha um site, não tinha... E muitas dessas páginas têm certificados gratuitos, né? Que não tem a organizacional, né? A validação organizacional. Então, muitas vezes você entra nesse site, parece que está tudo certo, layout bonitinho, tudo perfeito, mas você, como a gente não tem esse hábito, e aqui fica um pedido, comecem a olhar o cadeadinho, ver quem emitiu, ver se é um certificado OV minimamente, para você confiar, né, de pôr suas informações naquele site. Porque nem sempre só ter o cadeadinho é o que define a segurança. Tem a questão da identidade. E aí muitas empresas têm feito esse movimento de comprar esses domínios parecidos para se preservar. Muito por causa dessa questão da reputação aí, que é algo intangível, né? Mas quando bate muito forte. É isso aí. Legal. Pessoal, conversa quando é boa passa rápido. Né? A gente está chegando aí no final da nossa conversa. Eu gostaria muito de agradecer a vocês, né, a presença, Alexandre, Augusto. Muito obrigado pela disposição e pela aula que vocês deram para a gente aí. Gostaria que vocês se despedissem, por gentileza. E eu vou falar aqui com a galera para a gente fazer dois, né, para a gente explorar mais algumas questões, de repente mais técnicas, a gente descer em alguns detalhes aí que eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Legal. É um prazer estar aqui, eu que agradeço. Prazer conversar mais uma vez com o Augusto, com você, e num assunto tão bacana. Espero ter contribuído aí para quem está assistindo com a gente. Espero que a gente tenha dado um pouquinho de conhecimento e conscientização da necessidade de termos sites seguros. É um prazer também para mim, uma honra ter compartilhado essas horas com vocês e desejo muito sucesso no próximo empreendimento, no próximo negócio que você monte na internet, e não esqueça, a segurança digital é mais cara quando você não implementa. É importante. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Foi muito rica. Agradeço demais em nome da Solute. Obrigado a você que participou com a gente, assistiu até esse momento. Eu convido para que vocês deixem perguntas, questões, participe com a gente, né? Deixem novas demandas de assunto para a gente trazer com os nossos especialistas. A gente tem muita coisa para falar para vocês e gostaríamos muito de ouvi-los. Se você gostou, deixa o like aí, compartilha, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e também no nosso site, solute.com.br. Aproveita toda essa dica de cadeadinho, clica lá, confere qual que é o nosso, beleza? Muito obrigado e até uma próxima.